Estamos de volta com o seu Balanço Geral e toda quarta e sexta-feira, você sabe, é dia da gente trazer informações sobre saúde, essa prestação de serviço público para as comunidades que muitas das vezes têm dificuldade de acesso à informação, de acesso a consultas básicas. E hoje vamos falar sobre dilatação renal. Roda a vinheta, produção. A dilatação renal pode ser conhecida também como hidronefrose. É um distúrbio causado pelo excesso de líquido em um rim devido ao acúmulo de urina. A partir de agora, você pode tirar as suas dúvidas pelo WhatsApp do Balanço Geral, que é o 996520105. Na mensagem, diga o seu nome, seu sobrenome, bairro e sua cidade, para que eu possa tirar a sua dúvida no ar, juntamente com o médico. Eu estou recebendo aqui no estúdio o urologista, o Dr. Fábio Quintiliano, que faz parte do Hospital Decos. Seja bem-vindo, bom dia, muito obrigado pela presença, doutor. Bom dia a todos os telespectadores, bom dia ao quadro, ao programa Balanço Geral e no seu nome, Tamires, muito obrigado e bom dia. Muito obrigada. A gente que agradece a sua presença. O doutor Fábio estará em cirurgia às 8 horas da manhã, mas gentilmente está aqui com a gente para participar do programa e eu agradeço demais. Vamos aqui às primeiras participações, doutor, com a gente. As dúvidas neste momento sobre dilatação renal aqui no telão do Balanço Geral. Márcia Araújo ligadinha com a gente em Capela. Bom dia, população capelense ligadinha com a gente desde cedo. O que acontece quando o rim está dilatando, doutor? Bom, Tamires, e a pergunta do nosso telespectador, como você já bem falou no início do quadro aí, dilatação renal, o rim tem um formato de um grão de feijão, a sua camada externa é uma camada espessa, que serve para fazer a filtração do rim, e depois do rim filtrado ele precisa ser drenado pela via excretora, também conhecida como tubo coletor renal, e sai do rim, passa pelo ureter, que é um tubo que liga o rim à bexiga, e daí a gente vai poder eliminar a urina. Se o rim está dilatado, a gente tem que pensar ou que está havendo um quadro de obstrução, que a gente tem que pensar no efeito represa, que é a excreção, a drenagem do rim é como se fosse um rio escoando. Se está havendo uma dilatação, é como se fosse um efeito represa, e esse rim ou está com obstrução e não está conseguindo drenar, ou está havendo um refluxo de urina da bexiga para o rim, e esse refluxo é conhecido como refluxo vesicoureteral, também pode causar dilatação no rim, ou até mesmo uma dilatação no rim e no ureter, o que nós chamamos também de ureterohidronefrose. Aí... Sendo mais específico na pergunta da telespectadora, se ele está dilatando, a gente tem que pensar que tem a obstrução, o refluxo, e essa dilatação do rim ele vai levar de forma progressiva e crônica a uma lesão renal, o que será bem ruim para esse paciente. Há como prevenir, doutor, esse quadro? Prevenir não há, até porque a hidronefrose é um quadro ou congênito, que a gente também chama de hidronefrose antinatal, que a gente consegue dar o diagnóstico ainda em feto, na barriguinha da mamãe, que isso acontece em 1 a 5% das gestações, então se é congênito, não tem como a gente prevenir, a criança já vai nascer com aquela condição, ou porque adquiriu ao longo da vida, mas esse adquirir vai ser por um processo de estreitamento do canal da via excretora do rim, ou do ureter, ou porque também está havendo refluxo, conforme eu já disse, e são patologias que a gente não tem como prevenir. Sim, como tratar precocemente, graças à tecnologia mais avançada dos ultrassons, e fazer um tratamento mais precoce, o que vai ser benéfico para o paciente em qualquer faixa etária dele. Independente da idade, vai ser benéfico, né, doutor? Lembrando que você pode participar com a gente, tirar as suas dúvidas aqui no Balanço Geral, pelo WhatsApp do Balanço Geral, que é o 996520105. Vamos a mais perguntas aqui no telão. Maria do Carmo dos Santos está ligadinha na região sul de Sergipe. Alô, população estanciana, aquele abraço. Quais as causas da dilatação renal, doutor? Então, as causas da dilatação renal, conforme eu falei, na maioria congênita. A criança já vai nascer com esse problema, em uns 5% das gestações, conforme eu já disse. 50% das causas elas são hidronefroses transitórias ou até mesmo fisiológicas, e que elas vão ter uma resolução espontânea em 50% a 80% das vezes, felizmente. Mas a outra metade que não é transitória ou fisiológica, ou seja, vai ser uma patologia propriamente dita da via urinária, metade dessas outras condições acontece ou por a chamada estenose da junção ureteropiélica, explicando bem para os nossos ouvintes e telespectadores, é um estreitamento do canal na transição entre o rim e o ureter. Pode haver também um estreitamento já
do ureter quando ele está desembocando na bexiga, que é o estenose da juve, da junção uretero-vesical, uretero-bexiga, mais uma vez para vocês. Então, estenose da junção uretero-piélica, estenose da juve, que é aqui mais embaixo. Pode ser o refluxo de urina da bexiga para o rim, chamado de refluxo vésico-ureteral. Podemos ter uma outra patologia chamada de mega-ureter, e a gente não consegue drenar a urina perfeitamente. Tem a duplicidade ureteral, a gente normalmente tem somente um ureter drenando o rim, do rim para a bexiga. Existem algumas situações que a criança já nasce com a malformação anatômica, que é a duplicidade, 2 ureteres, e aí vai haver algumas outras patologias que vão ocasionar a hidronefrose. E uma outra mais rara, graças a Deus, mas bem grave em alguns casos, porque 50% dos pacientes vão evoluir para insuficiência renal aguda, que é a chamada válvula de uretra posterior, que a gente costuma é uma membrana que fica na uretra prostática, já na nossa uretra, que ela atua como se fosse o paciente adulto com a próstata aumentada, e ele não vai conseguir drenar essa urina perfeitamente, e por sinal vai ter uma hidronefrose, uretero-hidronefrose bilateral, e esse paciente pode evoluir com lesão renal bilateral e entrar em insuficiência renal aguda. Então, vocês podem perceber que são diversas as causas, e que por isso que o paciente precisa já ser encaminhado, quando há o diagnóstico de hidronefrose no ultrassom, para o urologista. Nos casos das crianças que são em feto, já tinha hidronefrose, na hidronefrose antinatal, é importante que os colegas obstetras, quando acompanhando a gravidez das suas pacientes, que observe que já tem uma hidronefrose naquele feto, já encaminhe para o urologista pediátrico, para que nós possamos aconselhar essa família, tranquilizar mais um pouco, fazer diagnósticos precoces e tratar adequadamente. Então, há casos em que a criança já nasce com a hidronefrose, há casos em que os homens com mais de 60 anos desenvolvem a doença, principalmente aqueles que têm a próstata aumentada. E quais são os sinais, os sintomas de que esse quadro está evoluindo para uma insuficiência renal? Boa pergunta, Tamires. Os sinais e sintomas eles vão variar de acordo com a faixa etária. Falando do adulto, que você já disse, o paciente vai evoluir, na grande maioria das vezes, com dor na região lombar, na região dos flancos, aqui nessa região, que é onde fica a topografia dos nossos rins. Então vai haver essa dor lombar, que o paciente pode ficar confundindo com uma lombalgia de problemas de coluna e se passar despercebido. Pode haver uma hematúria, que é sangramento na urina. Então, na maioria das vezes, dor em flancos e essa hematúria. Já nos lactentes, aqueles que nascem com o problema, até pela própria faixa etária, ele não vai estar informando de dor lombar. A hematúria é muito mais raro. Na verdade, esses pacientes eles vão evoluir com um quadro de infecção urinária. E infecção urinária, por sinal, nos lactentes, é febre alta. E que na grande maioria das vezes, até nas unidades de atendimento primário, acha que a infecção de febre... o paciente que está com febre alta vai ser só via aérea, dor de ouvido, que é bastante comum e que tem que ser avaliado, mas não deixar passar despercebido, e sempre pedindo a esses pacientes uma urocultura, que é o exame que vai identificar se o paciente está com infecção urinária ou não. Urocultura é o nome do exame. Importante que as pessoas saibam para que possam direcionar isso no atendimento, né, doutor? E a infecção urinária em criança, até que se prove o contrário, é uma malformação anatômica que precisa ser melhor investigada, diferente da adulta, sexualmente ativa, jovem, que a infecção urinária, na grande maioria das vezes, vai estar relacionada a outros problemas, falta de higiene, atividade sexual e outros. Mas no lactente pensar em uma malformação anatômica quando há uma infecção urinária. Importante aí o alerta aqui, a gente trazendo pelo Dr. Fábio Quintiliano. Mais uma pergunta aqui no telão do Balanço Geral. Luiz Oliveira está ligadinho com a gente em Lagarto. Excelente dia para a população lagartense, sintonizada aqui na TV Atalaia. Próstata, Dr. Fábio, aumentada pode causar dilatação renal, porque nós comentamos agora há pouco sobre isso. Homens com mais de 60 anos que têm a próstata aumentada, eles estão mais propícios a desenvolver esse problema, mas explicando melhor por quê e se há uma maneira de reverter esse quadro. A próstata aumentada, ela vai justamente causar uma obstrução já ali no canal da uretra, já após a bexiga. Então, consequentemente, o efeito represa será da bexiga para cima, ou seja, será bilateral. Então, esse paciente que está tendo hidronefrose por um aumento da próstata, ele vai ter, por sinal, dilatação dos ureteres e dos rins bilateralmente. E esse paciente pode evoluir para insuficiência renal. Lógico que quanto mais precoce for esse diagnóstico,
mais rápido a gente vai poder fazer o tratamento e mais benefício o paciente vai apresentar. E paciente que tem próstata aumentada, causando já hidronefrose, é indicação absoluta de fazer, por sinal, o tratamento cirúrgico. O tratamento medicamentoso não será suficiente para esse paciente. Tem que passar por cirurgia nesse caso, né, doutor? E olha, muita gente interagindo com a gente no interior do estado. Eu quero agradecer as comunidades do interior ligadinhas com a gente aqui. O Ivanildo Souza, ele está ligadinho com a gente em Japaratuba e ele fala assim: bom dia, Tamires, bom dia, doutor Fábio. O que leva à dilatação do rim? Tem como explicar melhor, doutor, o que leva a essa dilatação? A gente já bateu nessa tecla aqui. O que leva à dilatação, de forma sucinta, ou é um quadro de obstrução na via urinária, ou é um refluxo de urina da bexiga para o rim. O que leva a essa obstrução? O estreitamento, como eu falei, é um tubo coletor, é como se fosse água correndo por um cano. Se esse cano estiver obstruído, vai haver um represamento. Fazendo essa analogia, é o que acontece na nossa via urinária. Essa obstrução tem alguma causa ou não? O próprio tecido da gente, eu fiz uma analogia com o cano, no nosso tecido aqui, no caso do urotélio que a gente chama, esse urotélio vai haver um estreitamento. Ou nasceu já com esse problema, é defeito de fábrica, podemos dizer assim para as pessoas, ou se um paciente já passou por um procedimento cirúrgico previamente, na hora que vai cicatrizar naquele local ali da via urinária, quando está cicatrizando faz uma fibrose e estreita o canal, na grande maioria das vezes são esses os problemas. São esses os problemas, melhor dizendo. Tem mais participação popular, é a população participando aqui do Fala Doutor. Maria Aparecida dos Santos também ligadinha com a gente em Japaratuba, porque a doença é comum também em mulheres grávidas, doutor. Principalmente, já passei por essa experiência, eu lembro que na minha gravidez, principalmente a partir do 7º mês, a mulher tem uma tendência maior a fazer xixi, a bexiga fica mais cheia, digamos assim. Por que no caso das mulheres grávidas, essa doença é mais comum, doutor? Ok, aqui nesse caso, o telespectador fez a pergunta especificamente para a mamãe gestante. Isso. E eu falei que pode ter no feto, que é a hidronefrose do feto, que acontece em 1 em 5% das gestantes. O feto vai apresentar hidronefrose antenatal, mas nesse caso aqui específico, que é a mamãe que está com a hidronefrose, é porque quando a gravidez vai se passando o tempo, o útero vai aumentando de tamanho para comportar aquele feto. E o útero gravídico, ele aumentado de tamanho, ele pode fazer uma compressão mecânica no nosso ureter, que é aquela viazinha que eu falei que liga o rim à bexiga, e por essa compressão ele pode acotovelar o ureter, como se a gente tivesse uma mangueira e a gente acotovelasse a mangueira. O útero gravídeo vai fazer esse papel e vai obstruir. Acontece na grande maioria das vezes, por sinal, do lado mais direito. Por isso que a gente que eu digo, o obstetra, ele recomenda que a mamãe deite-se em decúbito lateral esquerdo, que é deitar de lado, de perfil, mais para o lado esquerdo, para evitar que o útero gravídico faça essa compressão. Uma última pergunta rapidamente. O meu editor Cleison já sinalizou para mim que o nosso tempo está acabando, mas tem uma última pergunta aqui da Tainara dos Santos. Já, rapidinho. Tainara dos Santos está ligadinha com a gente na Barra dos Coqueiros. Ela pergunta assim: doutor, cálculos renais na minha urina, às vezes ela vem muito vermelha, isso é perigoso? Ela tem cálculos renais e ao fazer xixi, essa urina sai muito vermelha, com coloração vermelha. É perigoso? É um sinal de alerta. Não vamos dizer também que é perigoso para não assustar os nossos telespectadores, mas é um sinal de alerta e é um sinal de que ela deve procurar o seu urologista de confiança para resolver o problema. Cálculo, por sinal, que é pedra, ele pode, obviamente, por fazer a chamada obstrução mecânica que a gente está falando aqui, na via excretora do tubo renal, e causar hidronefrose em tudo que está acima desse cálculo. Então, cálculo, por sinal, é uma das causas também de hidronefrose. E esse cálculo, quando ele está migrando na via urinária, a via urinária, para que vocês tenham ideia, a mucosa é muito parecida com a mucosa da boca, é uma mucosa bem sensível. Então, imagine um cálculo passando, transitando ali por aquela região, vai fazer lesão na mucosa do urotélio e aquilo ali vai sangrar um pouco. É aquele sangue que vai sair escoado na urina, que a gente chama de hematúria. Então, provavelmente é o cálculo migrando, causando uma lesão no urotélio. Essa lesão, quando vai cicatrizar, pode fazer estenose e causar também hidronefrose por essa cicatrização da estenose do cálculo que migrou por ali. Então, essa paciente precisa procurar o urologista para tratar precocemente e não ter maiores malefícios. Então, a nossa telespectadora procura um urologista para tratar esse problema. Lembrando que o tratamento pode ser medicamentoso, pode ser cirúrgico, é o médico quem vai avaliar, né, doutor Fábio?
O tratamento da hidronefrose vai depender muito da causa, que a gente falou que são diversas. Então, de acordo com a causa, a gente vai fazer o tratamento específico para poder drenar aquela urina que estava ali represada e causando dilatação e evitar a lesão renal. No caso do cálculo especificamente, o tratamento do cálculo vai depender muito do tamanho da pedra, da localização e da densidade dessa pedra. O que é densidade? Uma pedra é mais dura do que outra. Então, quanto mais dura foi essa pedra, o tratamento vai variar. Doutor Fábio Quintiliano, a gente quer agradecer, o tempo passou rapidinho, ele trouxe muitas explicações de forma bem didática aqui pra gente, para os nossos telespectadores. Muito obrigada, viu, doutor? A gente quer agradecer sempre ao Hospital Decos, que é esse grande parceiro aqui do Balanço Geral Manhã, e a toda a equipe aqui nos bastidores com a gente hoje da assessoria e marketing, a Joyce aqui com a gente. Obrigada, doutor, bom dia. Obrigado, Tamires, obrigado mais uma vez ao Balanço Geral e estar aqui podendo esclarecer dúvidas no quadro Fala Doutor. É sempre um prazer para a gente. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada. Eu quem agradeço e bom procedimento cirúrgico agora. Obrigado.